Meus irmãos, meus companheiros, meus camaradas, como todos vocês estão sabendo, a Folha de São Paulo, juntamente com o site The Intercept Brasil, mais uma vez mostra o escândalo da Lava Jato em outras proporções. O senhor Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato estavam quebrando sigilos clandestinamente. Inclusive, um dos alvos desses sigilos quebrados foi o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seguranças e até funcionários do sítio de Atibaia. Fica cada vez mais claro como a Lava Jato prosseguiu os seus crimes do princípio da operação até o momento em que Lula foi preso e continua até agora, quando nós teremos o segundo julgamento, a segunda farsa do sítio de Atibaia no Tribunal Regional Federal, um processo que vem sendo julgado em primeira instância também por uma juíza parcial e desta feita agora será julgado novamente pelaquele tribunal, agora mais parcial ainda, com Thompson Flores fazendo parte da turma que julgará o caso. É aquilo que eu disse anteriormente e volto a repetir. Enquanto o judiciário brasileiro insistir na tese de colocar juízes parciais aliados de Moro para julgar casos de Lula, ninguém vai acreditar nessas sentenças, porque provas não existem. E outra, só tocando nessa questão do que foi divulgado até o presente momento, que a Força Tarefa quebrou o sigilo de Lula clandestinamente e não encontrou nada, nem contra Lula, nem contra as pessoas ligadas a Lula. E eles não têm sequer a decência de dizer: nós não encontramos absolutamente nada. O Conselho Nacional do Ministério Público está sendo cobrado, agora de forma mais contundente, para julgar o senhor Deltan Dallagnol. É aquilo que nós falávamos, enquanto que os órgãos de controle continuarem, por exemplo, procuradores sendo julgados por outros procuradores e juízes sendo julgados por outros juízes, como é o caso do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, nunca esses agentes públicos serão punidos. Agora, com a lei de abuso de autoridade que a Globo está querendo derrubar porque ela vive da execração pública alheia, porque quando acontece uma coisa contra ela, ela diz: a Globo fez uma política interna, investigação interna e nada foi descoberto e para por aí, como foi o caso lá da corrupção na FIFA e outros tantos casos, né? Aí ela noticiou, o jornal Globo, que Bolsonaro vai vetar alguns pontos do abuso de autoridade. É bom dizer a Bolsonaro que o filho dele votou a favor da lei. Ele não venha com hipocrisia agora, viu, presidente? Não venha com hipocrisia, porque nós sabemos já que o senhor também tem receios em relação a esses abusos, haja vista que tem o caso Queiroz, que a Polícia Federal nega a investigar, se nega a investigar, a Polícia Federal que está sendo humilhada pelo senhor, e também existem outros casos também envolvendo aí sua família, que deixa para outra oportunidade para a gente comentar, mas mesmo assim Moro sequer faz alguma coisa para que esses escândalos, esses crimes sejam desvendados, enfim. Meus irmãos, o que é que acontece? O blog ligado a Sérgio Moro trouxe informação de que Fachin arquivou 2 pedidos da defesa de Lula com base na suspeição de Sérgio Moro. De fato foi. Agora eu queria só esclarecer uma coisa para os senhores. Foi uma estratégia dos advogados do ex-presidente Lula. Não foi que o ministro arquivou os 2 pedidos de suspeição porque não encontrou elementos probatórios para que aquele pedido fosse aceito. Quem pediu para que os pedidos fossem, como é que se diz, arquivados, foi a própria defesa do ex-presidente Lula. O doutor Cristiano Zanin Martins e uma dezena de advogados se reuniu e achou por bem pedir para que o ministro arquivasse esses 2 pedidos, apostando todas as fichas no recurso que deve ser julgado no dia 27 de agosto. Quando foi no começo do mês, o jornalista Florestan Fernandes Júnior, do El País, publicou uma informação dando conta de que o Supremo poderia julgar o recurso de Lula contra Sérgio Moro no dia 14. Mas do dia 14, parece-me que foi adiado para o dia 27 de agosto. A informação foi publicada também pelo jornalista de extrema-direita, aliado lá pessoal lá do Estadão, né? Um jornalista Neumann e Pinto,
que ele divulgou também no canal dele no YouTube, que acha que vai ser julgado no dia 27, e ele disse que o Supremo pode soltar Lula no dia 27. Ele é um crítico de Lula ferrenho, critica Lula de forma dura, e eu acho até sem motivo. Eu não entendo que ódio é esse dessas figuras com o ex-presidente. Mas só para trazer informação para os senhores, o ministro Edson Fachin arquivou nesta sexta-feira 2 pedidos da defesa de Lula que questionavam a imparcialidade de Sérgio Moro como juiz nos processos contra ele. Os pedidos foram arquivados depois de a defesa de Lula ter desistido. Ao desistir dos pedidos, a defesa argumentou que a suspeição já é abordada em um habeas corpus que começou a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Trata-se daquele habeas corpus em que a defesa de Lula pede para anular tudo que Moro determinou em todas as ações relacionadas ao ex-presidente. Então a equipe jurídica acreditava que esses 2 outros recursos poderiam prejudicar o principal, que é aquele que já está em 2-2 e quem vai decidir é o ministro Celso de Mello. Por isso que Edson Fachin, sem observar o mérito da questão, mandou arquivar. Então, todas as fichas estão sendo apostadas nessa suspeição de Moro. Irmãos, companheiros, camaradas, eu li uma matéria agora na Folha de São Paulo, eu fiquei perplexo com a falta de decência, de caráter político do ministro da Segurança e Justiça, o parcial, o partidário lá de Curitiba, Sérgio Moro. Vou ler só um trecho para vocês entenderem. Olha aqui a manchete que diz na Folha de São Paulo. Sem perícia, mensagens não têm sido usadas em investigações e processos. O teor das mensagens do Telegram obtidas pelo site The Intercept Brasil não é, até o momento, entendam, objeto de investigação de órgãos oficiais. Em julho, a Polícia Federal prendeu 4 suspeitos de envolvimento no hackeamento das contas do Telegram de autoridades como os procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Um dos presos, Walter Delgatti Neto, 30 anos, afirmou à PF que foi o responsável por entrar no aplicativo Telegram. O inquérito da PF, ainda em curso, não analisa, vou repetir, não analisa o conteúdo das mensagens da Lava Jato que foram apreendidas com o suspeito. A investigação foca apenas nas circunstâncias da invasão para tentar descobrir, por exemplo, se outras pessoas participaram do crime. Ou seja, Sérgio Moro está querendo jogar uma cortina de fumaça em cima da investigação. Eu digo uma coisa, se o camarada é inocente, se o camarada teve as suas conversas adulteradas, ele próprio pediria para que os órgãos oficiais fizessem uma investigação, uma perícia naquele material para que ele pudesse provar que havia sido vítima de uma armação. Quer dizer, é mais uma prova e uma comprovação de que o ministro Sérgio Moro ele tem se esquivado da verdade, ou ele tem tido, pensando, claro, porque eu sempre acho que Moro pensa que nós somos imbecis idiotas, o povo brasileiro, ele acha que o Jornal Nacional vai conseguir salvar as falcatruas que em tese ele cometeu sem punição, vai conseguir salvá-lo, né? Aí o que é que acontece? Ele não deixa a Polícia Federal averiguar se aquilo é autêntico ou não, porque ele sabe que é autêntico. Então qual é a mudança do foco? A mudança do foco é, a gente não pericia e vamos apenas, na loucura, na fantasia, no devaneio de Moro, vamos apenas focar, não é nem no devaneio, é na má fé mesmo. Vamos apenas focar na investigação sobre as circunstâncias da invasão, para ver se tem mais alguém envolvido, para ver se não tem ninguém envolvido. Já está claro que não tem ninguém envolvido. E outra, eu não estou convicto de que esse Walter Delgatti Neto foi quem repassou as informações para o The Intercept Brasil. Eu ainda acho que existem muitos procuradores insatisfeitos dentro da Republiqueta de Curitiba que assim o fizeram. Quem sabe se não houve vazamento dos próprios procuradores. Agora estranha-me a Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, observar isso e dizer assim, não, o Moro tem que investigar, periciar para ver se essas mensagens são autênticas ou não. O Supremo Tribunal Federal pegou os documentos, trouxe para si, através dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. A defesa de Lula já pediu o compartilhamento das provas no recurso que vai ser julgado no dia 27, que está marcado, pelo menos está marcado, segundo a imprensa, para ser julgado no dia 27. E eu acho que através desse compartilhamento de provas, aí sim pode-se provar a autenticidade. Agora, você pegar um órgão importante como a Polícia Federal, ou que era importante, porque Bolsonaro agora está bagunçando, e Moro baixa a cabeça porque é um serviçal do presidente da República, né? Você pega a Polícia Federal e deixa de averiguar o principal para ficar com brincadeira, rapaz.
para ficar com piada, com safadeza? Com safadeza. Saber se tem mais alguém envolvido com esse Walter Delgatti Neto? Pelo amor de Deus. Moro, já que tu disse que foi adulterado, faça a perícia, coloque a Polícia Federal, coloque o órgão para periciar e saia do Ministério da Justiça, porque nem assim nós confiamos. Porque se você invade até inquéritos da Polícia Federal, como foi o caso dos hackers de Araraquara, se você invade inquéritos, tem acesso a inquéritos que você não deveria ter, porque a Polícia Federal teria autonomia. E eu ainda fico a me imaginar se fosse o governo do PT, o carnaval que a Globo estaria fazendo. Aí você não deixa nem a instituição provar que é autêntico, que você feriu a lei, que você fez um conluio com Dallagnol, que você quis proteger Eduardo Cunha, que você quis proteger Fernando Henrique Cardoso, que você dava ordens para, na realidade, Lula já estava condenado desde o princípio. Isso ficou provado nos primeiros vazamentos do The Intercept Brasil. Ficou comprovado que Lula já estava condenado pelo senhor Sérgio Moro.